413 anos com cultura, desafios e muita história. Falar de São Luís é mergulhar em séculos de desenvolvimento feito por povos de vários cantos do planeta, que constituíram aqui uma mistura única. Conhecida pelas passagens de franceses, holandeses e portugueses, a cidade já era um lar para outros povos, os indígenas. Os imponentes casarões que resistem ao tempo foram erguidos, em sua maioria, por africanos. Antes mesmo de 1612, a atual capital maranhense foi foco de uma ocupação europeia. Antes dessa ocupação francesa, houve uma tentativa de colonização portuguesa no século anterior, ou seja, no século XVI, né? Em 1535, 1536. O rei de Portugal, na época, do João III, para colonizar o Brasil, ele dividiu o Brasil em vários lotes, que eles chamaram de capitanias hereditárias. E tinha a capitania do Maranhão, e a capitania do Maranhão foi doada, né, a um nobre português, o João de Barros, né? Aí o João de Barros se associou a um capitão português, né? Ele ocupava um cargo importante em Portugal, ele era feitor da Casa das Índias, então ele não podia se deslocar de lá. Mas aí ele se associou a outros nobres, né, para poder colonizar a capitania do Maranhão. Já ocupantes da região antes do primeiro europeu colocar os pés aqui, os indígenas chamavam o local de Upauaçu, ou Ilha Grande. Então, antes de os europeus, antes dos franceses, antes até mesmo dos portugueses chegarem aqui, povos originários indígenas já habitavam aqui. No caso dos franceses, já habitavam os povos tupinambás, né? Eles que habitavam a ilha de São Luís. Quando os franceses chegam aqui, eles vão encontrar 27 aldeias na ilha de São Luís, em toda a ilha de São Luís, né? Dos tupinambás, né? Então, eles já habitavam aqui já há várias décadas, né? Há mais de 40 anos. Mas antes desse período, né, dos tupinambás, na época ainda da primeira tentativa de colonização portuguesa, né, que foi com a expedição do Aires da Cunha, ainda no século XVI, né, que tenta colonizar o Maranhão, São Luís pela primeira vez, mas e aí eles... Há um naufrágio do navio, da nau Capitânia, do Aires da Cunha, e aí eles fundam aqui um núcleo de povoamento chamado Nazaré. Quem habitava aqui a ilha de São Luís, do ponto de vista dos povos originários, ou seja, dos indígenas, eram os tapuias. O ponto inicial de ocupação dos franceses está longe do centro histórico. Ao chegarem à ilha, eles se depararam com 27 aldeias indígenas, uma delas instalada aqui, na região hoje conhecida como Vinhais Velho. Acompanhado por cerca de 500 homens, Daniel de Latouche foi o responsável por comandar a operação. Pois é, o Vinhais Velho, ele originalmente, né, ele é uma antiga aldeia indígena da época aí dos Tupinambás, da época da ocupação francesa. Então, como eu falei, quando os franceses chegam aqui, eles vão encontrar 27 aldeias na grande ilha de São Luís. Uma delas seria o Vinhais Velho, né? Era uma aldeia importante, tá? E aí depois, com a expulsão dos franceses, essa aldeia vai se transformar numa missão jesuítica, né? Eles vão construir uma igreja lá, em homenagem a São João Batista, tá? Então, o Vinhais Velho é isso, é um sítio histórico-arqueológico. Apesar de levar o título de única capital brasileira fundada por franceses, há uma controvérsia entre os historiadores. Isso porque a ocupação inicial durou cerca de 3 anos e consistiu na construção de um forte. A estrutura urbana só foi concebida tempos mais tarde, pelos portugueses que retomaram a região. A evolução urbana da cidade se dá a partir daqui, né, a partir dessa praça, que no século XVII, XVIII, era chamado de Largo de Palácio, porque ficava o Palácio do Governo. Aí depois, uma segunda praça, onde hoje é a Praça João Lisboa, o antigo Largo do Carmo. Então essas duas praças, elas são bastante importantes para explicar a origem urbana da cidade. E aí,
quando já existiam aqui nessa região vários caminhos indígenas, né? Os índios, eles também tinham seus caminhos por onde eles trilhavam, tá? E os primeiros colonizadores aproveitaram esses caminhos grandes, né? E foram abrindo as primeiras ruas da cidade, como a Rua Grande, que durante muito tempo foi conhecido como Caminho Grande, né? A Rua da Paz, a Rua do Sol e a Rua dos Afogados. Essas 4 artérias são as 4 grandes artérias ou caminhos que vão permitir a expansão da cidade. E aí também a cidade, ela também se expande no sentido aqui, Rua Formosa, hoje Rua Afonso Pena, em direção ali à chamada Praia Grande, né? Ao bairro da Praia Grande. Então há uma expansão em direção à Praia Grande e outra expansão em direção ali onde hoje é a Praça Deodoro. Se tornar uma cidade não quer dizer apenas abrir ruas e erguer prédios. Significa construir uma identidade baseada nos costumes e histórias de quem mora aqui, além de lembrar das figuras indispensáveis para o desenvolvimento local ao longo dos séculos. Este rosto você já conhece. Está aqui em frente à Prefeitura de São Luís em homenagem a Daniel de Latouche. Acontece que não há registros de imagens desse francês. O molde desse busto é, na verdade, um pernambucano, trabalhador da Estrada de Ferro São Luís-Teresina. Aqui tem um busto, né, do Daniel de Latouche, o senhor de Larabardière, que foi um dos comandantes da expedição francesa, que veio para cá no início do século XVII, e oficialmente, do ponto de vista oficial, é atribuído a ele, né, a fundação da cidade. Ele é considerado, do ponto de vista oficial, o fundador da cidade. Então, quando a cidade completou ali seus 300 anos, né, e foi feita uma grande festa, né, já comemorando aí pela primeira vez os 300 anos da cidade, eles quiseram homenagear o suposto fundador, que era o Daniel de Latouche. Só que eles não tinham imagem do Daniel de Latouche. Até os dias de hoje, nunca apareceu uma imagem, uma gravura, uma pintura do Daniel de Latouche, né? E aí eles fizeram esse busto de forma idealizada, pegando como modelo um funcionário da Estrada de Ferro São Luís-Teresina. Os franceses foram expulsos na Batalha de Guaxenduba, mas a dor de cabeça para Portugal não parou por aí. Isso porque outros europeus já estavam de olho na região, os holandeses. O plano era dominar o que hoje é conhecido como Nordeste brasileiro. Eles já haviam invadido cidades como Salvador, Recife e Natal, atraídos principalmente pela produção de açúcar. Iniciada em 1641, a ocupação holandesa só foi encerrada em 1644. Começa aí a expansão da cidade como conhecemos hoje. O ponto inicial foi o Forte de São Luís, construído pelos franceses e que passou a abrigar mais tarde o Palácio dos Leões, sede do governo estadual. Quando os portugueses expulsam os franceses, o Francisco Fria de Mesquita, de novo, vai fazer o traçado urbano da cidade. É o primeiro traçado urbano, ou seja, a partir daí é que eles vão abrir as ruas, construir os prédios, né? A partir daí que a cidade começa a ser construída. E esse traçado começa justamente aqui, nessa área aqui, ó, da Avenida. É a partir daqui que a cidade surge, né? O forte do... Então, é esse engenheiro que vai construir esse traçado. Esse traçado vai ficar aqui. E o Alexandre de Moura, que foi um outro comandante português que veio reforçar aqui a expulsão dos franceses, ele deixa uma ordem, um regimento, para que o Jerônimo de Albuquerque faça ruas bem feitas, que construa casas bem feitas, né? Ou seja, do ponto de vista urbanístico, né, a cidade surge a partir daí. O ponto escolhido para a construção do forte não poderia ser mais apropriado, em um dos locais mais altos da cidade e no encontro entre os rios Bacanga e Anil.
também de frente para a Baía de São Marcos, com uma vista privilegiada para os possíveis perigos vindos do mar. Tantas disputas depois, ela sobrevive, maior e mais firme do que nunca, crescendo em proporções inimagináveis para os fundadores. De um lado, modernas construções que apontam para o futuro. Do outro, a lembrança do passado que mantém viva no coração de cada ludovicense a história construída e vivida ao longo dos últimos 4 séculos.